Pessoal, boa noite. Hoje é a nossa última live com o professor. Boa noite, Rafa, tudo bem? Pessoal que está entrando aí, boa noite. Estão me ouvindo bem? Tô sim, só me confirma se estão me ouvindo também. Estou ouvindo perfeitamente. Pessoal aí também? Espero que sim. Bom, então hoje, nossa última live, né? O tema LGBTQIA+, no espaço cinematográfico, resistências e vivências. Foi até uma sugestão do Veranildo, né, para a gente poder inverter aí, né, resistências, colocar primeiro, depois vivências, e eu achei bem interessante. E antes da gente começar a falar do filme, né, o filme escolhido foi Tatuagem, filme brasileiro de 2013, né, vou pegar minha colinha aqui. Eu também tô aqui com as minhas colinhas. Hoje o negócio foi, olha, 3 períodos, viu? Então, gente, se eu errar alguma coisa aí, vocês me perdoem. Antes da gente começar, eu vou apresentar, né, Veranildo. Até que enfim eu consegui trazer ele aqui, que homem difícil, Pois é, os 10 últimos né? encontros foram difíceis. Sim, agenda cheia, né? Mas o José Veranildo, ele é professor adjunto aqui da UERN, né, do Departamento de Letras, no campus ali de Pau dos Ferros, né? É licenciado em Letras pela Universidade Estadual da Paraíba, especialista em Ciências da Linguagem pela Universidade Federal da Paraíba, mestre em Linguagem e Ensino pela Universidade Federal de Campina Grande e doutor em Letras pela UERN, além de várias pesquisas que ele desenvolve, né, que eu vi no Lattes, eu não coloquei aqui, senão não ia caber o papel. Mas se tiver alguma coisa errada, se quiser me corrigir, é isso mesmo? Não, tá tudo certo. Certo? Bom, então o filme, não sei se o pessoal assistiu, é o filme brasileiro. Eu gostei bastante do filme, né? Principalmente porque ele tem a parte do teatro ali. Eu até comentei com o Veranildo, falei, nossa, que saudade de ir ao teatro, né? Essa coisa do colorido, da magia. É um filme que vai construir, né, um enredo ali em cima. Depois ele vai falar um pouquinho, a gente já vai dar spoiler, já normal, o pessoal já está acostumado, né? Que trabalha um pouco com essa questão da repressão versus liberdade, né? E Uhum. aí a gente tem dois personagens que a gente pode chamar, né, o personagens protagonistas da história, que é o Clécio e o Fininho. Então eles são dois personagens que vão simbolizar, vamos dizer assim, a repressão e essa liberdade, essa coisa é, de, de- do colorido, do aberto que o teatro tem, essa magia, né? E aí você Isso. pode falar um pouquinho, né, sobre essa questão. Eu falei hoje com o Tiago que eu iria copiar um pouco o início da fala dele na terceira live, né? Segunda, terceira live, não me recordo agora. Isso, acho que foi, é a A, segunda. Acho que eu foi a acho que foi a segunda. segunda. Eu queria também começar dizendo por que que eu escolhi esse filme Tatuagem. Na verdade, é um filme bem interessante, bastante caro aos meus estudos. Eu fiz a tese sobre ditadura e nessa questão LGBT, né, tendo como marcador e tendo como filtro a questão da sexualidade. Então, antes de iniciar a tese, eu decidi buscar alguns filmes que me pudessem ajudar a entender o contexto da ditadura no nosso país. E aí vi vários. Mas dentre todos os filmes que eu vi, Tatuagem foi um dos que mais me chamou a atenção. Por quê? Porque é um filme, inicialmente, que ele é uma produção nacional e ele é feito, elaborado na cidade do Recife, em Pernambuco. Então, a partir daí já me chamou a atenção, porque normalmente todos os filmes que falam sobre ditadura, eles acontecem nas grandes capitais do nosso país. Mais necessariamente em São Paulo, BH, Rio de Janeiro, Brasília, né? Então a gente tem
quando a gente fala de ditadura no nosso país, essas cidades como cidades centrais do discurso sobre a ditadura. E aí esse filme é muito importante para o Nordeste, mas para o Brasil inteiro, porque ele rompe aquela ideia de que os efeitos da ditadura só foram vistos nas grandes capitais. Então é muito importante que a gente diga isso hoje aqui e que a população saiba que a ditadura não acometeu apenas as grandes cidades, mas há ressonâncias da ditadura em Recife, na Paraíba, no Pará, enfim, nos vários recantos desse país, né? Então é muito importante que isso seja dito aqui. Mas além disso, dessa justificativa em relação à cidade, eu também gosto bastante do filme por conta dos dois protagonistas. E aí nós temos um protagonista que está completamente no meio artístico, e nós temos um segundo protagonista que divide essa cena homossexual a partir do espaço do quartel militar. Então, isso é muito importante também, porque a gente começa a observar como o autoritarismo e as questões de gênero também estão presentes naquele outro espaço, que é o espaço dos militares, sobre o qual nós não temos muito acesso à informação. Nós sabemos o que é esse espaço, quem são essas pessoas, o que é que essas pessoas fizeram para a nossa história, mas nós não conhecemos histórias individuais dessas pessoas, né? Então esse filme, para mim, ele tem esse traço de muita importância, de fundamental importância, porque é inclusive um paradoxo. É um personagem militar que está protagonizando uma cena homossexual durante a ditadura militar no nosso país. Então isso é muito importante. Se você quiser comentar alguma coisa, você pode me interromper, viu? Sim, Porque eu olha, saio você falando e falando, eu sei. eu estou te ouvindo. Bom, ficou parada aqui, né, a minha imagem. Vamos ver se volta. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Tô achando que a minha internet mesmo está com Não, problema. a gente está te ouvindo. Tá, né? Então vamos lá. Sim. Você falando sobre o Recife, eu me lembrei muito do Hermílio Borba Filho. Porque Uhum. o Hermílio Borba Filho, quando ele vai fazer o TPM, né, o Teatro Popular Nordestino, Uhum. ele passa pela repressão, né, ele vai passar pela repressão. E, inclusive, o teatro, ele é incendiado, sabe? O DOPS acaba pegando né, os integrantes ali do teatro e é a década de, vamos colocar ali, 1966, né? Sim. E o filme ele relata basicamente isso, né? Mais ou menos 1973, se eu não fiz a conta certa, 1973 e 79. O pessoal está dizendo que a imagem congelou. Não sei por quê. É só a tua imagem, mas nós estamos te Então vamos ouvindo. lá, não tem problema não. Está ouvindo menos mal, né? Então aí é isso, né? O Recife, quando a gente fala em ditadura, não é só São Paulo e Rio, né? É mesmo todo o Brasil. Só que muitas vezes o que que acontece? A própria mídia ela vai comungar para isso, né? Comungar para que as outras cidades não, a gente perceba que não há É, ditadura, e na verdade, né, tem. Então, eu achei bem interessante essa sua colocação. eu estou o tempo inteiro falando ditadura militar, mas eu acho também que é necessário dizer que nós não falamos apenas de ditadura militar como um golpe que partiu dos militares, mas é muito importante dizer que esse golpe ele é um golpe também midiático, porque são as forças jornalísticas que deram espaço para os militares durante a ditadura, né? E o exemplo maior que nós temos no nosso país é a Folha de São Paulo, que funcionou como um grande periódico que dava acesso, que dava informação para os militares, né? Então é importante também que se diga isso quando a gente fala de ditadura, que o golpe ele não é só militar, mas ele é militar, ele é midiático, ele é cívico, ele é empresarial, tem várias nuances aí que levam a esse golpe. E aí quando eu penso no filme também, é muito interessante esses dois espaços
sobre os quais o enredo ele vai se desenvolver. A gente tem um espaço ali do teatro mesmo, que é um espaço marcado pelas cores, pelas pessoas que estão à margem de toda a tradição da sociedade, e do outro lado a gente tem um espaço que é um espaço muito cinzento, que é o espaço do exército. Então vejam como esses dois espaços servem como metáfora mesmo para o que era a vida pública no nosso país durante a ditadura. A gente tem ali um conjunto de pessoas que estão no carnaval de Recife, de Olinda, festejando a vida, embora a vida estivesse sob a força do aparelho repressor do Estado, e do outro lado nós temos o exército com aquelas cores muito cinzentas. E o cinza é uma cor muito importante quando se fala de ditadura no nosso país. Então veja também que nesse filme nós poderíamos fazer um trabalho muito semiótico nesse sentido. As cores e esses espaços que são ocupados pelos dois personagens, né? Cada um representa ali uma espécie de discurso. Então, E essa. basicamente, quando eu assisto, melhor dizendo, quando eu faço análise desse filme, eu penso nesse binarismo, né? Arte, história e autoritarismo o tempo inteiro, dialogando e contando a história que é esquecida, que é o tempo inteiro, que o tempo inteiro tentam recontar a partir de um revisionismo da história, né? Nós estamos vivendo um período de muita negação da história e de tentativas de revisionismo da história. Basta dizer que recentemente o governo Bolsonaro mais uma vez não assinou lá a lei que oficializa a profissão de historiador no nosso país. Isso é muito sintomático desse esquecimento que o nosso país vive, né, sob a ditadura. Ou seja, mais uma tentativa de revisionismo, mais uma tentativa de negação do horror a partir do governo Bolsonaro, que é um governo que está aí completamente com esse meio militar, né, completamente relacionado com o meio militar. Então, o filme também tem essa característica de trazer uma reelaboração da história. E é muito importante que esses filmes estejam na escola, que estejam sendo debatidos aqui no canal do Cine Teatro, que estejam na universidade, porque nós não podemos esquecer de forma alguma o que nós vivemos. Eu acho que eu Isso, te interrompi. isso é super importante, né, dizer, porque me parece que é essa tentativa de apagamento da história. E no filme a gente vê, além da repressão da ditadura, eu percebi a religiosidade muito forte ali, principalmente na família do Fininho, né? Sim. Então, acho que é uma segunda cena, está os parentes, a avó, mãe, né? Irmã, se eu não me engano, todos rezando o terço, e ele lá, né, muito reprimido, e aí a gente pode até falar um pouco agora também dessa mudança de personalidade dele, né? Dessa identidade. Enquanto ele está lá com a mãe, ele fica muito reprimido. Quando ele está no quartel, muito reprimido. E aí, quando ele vai até o teatro, né, que é o Chão das Estrelas, o nome, a pedido da irmã para levar algumas coisas para Paulette, né, que é a cunhada dele, ele vai se encantar. E aí ele fica assim, parece que ele nunca pisou ali, né? Ele vai dizer até que é a primeira vez, né? Depois você vai poder comentar um pouco sobre isso, dessa mudança de identidade. E aí me parece que ele vai se construindo até chegar quando ele vai ter a relação sexual com o Clécio, Uhum. né? E aí depois eu lanço uma pergunta, foi a primeira vez dele com, né, a relação sexual com o homem ou não, né? E, e depois ele começa a mudar, ele começa a ocupar o espaço do teatro, né? Ir lá, vai tomar cerveja, vai assistir a peça, e depois ele retorna para o quartel e fica nesse vai e vem, né? Então A eu questão poderia da falar um pouco sobre essa identidade dele. Essa questão do divino é fundamental, porque o filme ele é produzido em Recife. Então não tem como não dizer que a nossa sociedade nordestina, sobretudo, ela não é uma sociedade religiosa, né? Então a religiosidade e o divino está o tempo inteiro presente nesse filme. Mas é importante também dizer, como eu já disse, vou até correr o risco da repetição, mas a religiosidade também faz parte desse discurso sobre a ditadura no nosso país. É muito importante também que se diga que antes do golpe,
O golpe inicia com aquela marcha da família com Deus e pela liberdade. E nada mais é do que uma marcha de católicos evangélicos pedindo um golpe. Então não há como fugir dessa questão religiosa. E o filme retrata muito bem o divino também no Nordeste e o divino no sertão. Então são as famílias que estão naquelas casas que reproduzem o espaço do sertão, com o terço na mão e estão orando. Enquanto essas famílias estão pedindo a salvação de Deus, o golpe está sendo efetuado e a vida pública está sob o aparelho de repressão do Estado. Então, pensar também os dois personagens, os dois protagonistas, como sujeitos que não são apenas sujeitos homossexuais, mas que são sujeitos que estão atravessados por um campo discursivo que ele é muito heterogêneo. Nesse campo discursivo está a religião, está o divino, está o serviço militar, está a descoberta de si a partir da homossexualidade, está também o ser cidadão. Você percebe nos dois protagonistas que eles tiveram um contato com o exército, os dois. Né? E aí o contato do Clécio é basicamente porque a mãe colocou ele para ir para o serviço militar porque achava que ele iria ter jeito na vida. Como se o serviço militar fosse um espaço em que as pessoas pudessem ser alguém melhor na vida, né? E nada mais do que uma ideia de repressão mesmo. Quantas e quantas vezes as pessoas não acham que quando você vai ao serviço militar você vai virar gente? Ué, e quem não foi para o serviço militar não é gente? Uhum. Quem que é Sim, gente nesse país? São os militares, né? Então, exatamente. são esses cruzamentos discursivos que constituem esse sujeito. Mas é muito importante também que se diga que é no espaço do teatro e no espaço que eu denomino de um espaço maior, as artes, que esses sujeitos vão se reconhecer como sujeitos, né? Vão reconhecer o si. E aí é muito importante também perceber que quando ele chega no teatro é o momento que ele entende que a arte não tem nada a ver com repressão, que a arte não tem nada a ver com autoritarismo e que a arte é o espaço em que ele poderia ser quem ele quisesse ser. Embora perceba também que lá no filme, quando ele volta para o quartel, ele começa a agir a partir da força do aparelho repressor do Estado. Então, mesmo sabendo, mesmo tendo consciência de que o exército, de que o aparelho militar era repressor e que aquele aparelho militar repressor estava oprimindo seus colegas lá do teatro, quando ele veste a fada dos militares, ele assume aquele lugar de opressão. Então vejam também o trabalho semiótico que pode ser feito a partir desse filme. O que muda no personagem não é o discurso, porque ele continua sendo ele continua vivendo a homossexualidade, ele continua vivendo no espaço das artes. Mas o que muda é o momento em que que ele se veste de militar. E aí é quando ele se vê no lugar de fala em que ele é responsável por reprimir, pela opressão, por tudo isso, né? Então, o trabalho semiótico também com essas imagens, ele é fundamental para que a gente possa entender o filme. Eu jamais imaginaria, antes de ver o filme, que um personagem militar estaria no espaço do teatro, que é muito perto de um espaço de um bordel gay, lá do Grande Recife, né? E aí a gente vê essa imagem como campos discursivos que vão constituindo o sujeito. E nesses campos discursivos é muito importante o início do filme, que diz o seguinte: a nossa arma é o deboche. A noite do Recife faz tremer toda forma de autoridade. Então, o deboche, a ironia, a piada, toda essa forma de linguagem, que é uma linguagem debochada, também faz parte dos estudos sobre ditadura, porque é a partir do deboche que a gente consegue dizer tudo o que a gente quer, burlando a censura e dizendo para essa sociedade tradicional tudo o que a gente quer dizer, a partir do deboche. Então, essa linguagem muito debochada, muito irônica, ela é fundamental para que a gente possa contrariar esse discurso moral dos militares, né? Porque no filme, o tempo inteiro, nós temos duas formas discursivas que são bem paradoxas, bem contrárias, né? Estão lá nos extremos. Nós temos essa forma discursiva debochada e nós temos essa forma discursiva moralista. Tanto é que a gente tem a figura do censor,
né, da censura, que vai dizer, sim. olha, essa peça teatral ela não pode acontecer, né, porque ela está contrariando os valores da família tradicional. Né? É Então eu sempre me verdade. pergunto, que família tradicional é essa que as pessoas estão É. falando? Estão falando da família indígena, é? Porque a família tradicional para mim é a família indígena. Mas Olha, tem você, esse lance do deboche também na minha sim, fala. você sabe, você falando sobre essa, quando o fininho ele está nos espaços, quando ele veste a farda, né, ele realmente vai mudar, né? Mudar assim, o seu posicionamento, né? Eu me lembrei do conto do espelho do Machado de Assis, né, que ele não se reconhece quando ele tira a farda. E Aham. sobre o deboche, é muito. Se a gente for para a ditadura mesmo, os anos da ditadura, a Caetano Veloso, Tropicalismo, né? Eles faziam as músicas colocando um pouco desse deboche também, né? E o papel da arte. E aí eu lembro do próprio Cineatra, né? O Cineatra, gente, está fazendo 2 anos hoje, né? Foi em agosto de 2018, comemoração, então, fechando com chave de ouro aqui. 2 anos de Cineatra. O Cineatra também sofreu repressão porque estava falando de política, sabe? Então, não é uma coisa assim, é muito distante de nós. Não, a gente sofre Ah, esse tipo de coisa. A arte, ela sofre o tempo todo a repressão. E mais ainda agora, né? Como eu disse nas outras 3 lives, a gente parece que voltou a 64. Então, uhum, quando a gente vê o filme, né, o filme Tatuagem, e vê como que o teatro foi perseguido, isso é fato. E não foi só, né, na época da ditadura, muito mais. Mas eu acho que ele sempre está ali por falar, né, dizer, brincar, debochar, fazer ironias. E no caso do Chão de Estrelas, ele trabalha muito com o erótico, né? Que aí é uhum. mais um motivo para ser silenciado. É você falar de sexo, você falar do corpo, mostrar o corpo, é aquela coisa do pecado, né? E aí volta novamente a religião, volta a ditadura. Porque é justamente o erótico que vai contrariar todos os valores dessa família dita tradicional do nosso país, né? E aí no filme a gente tem essa imagem do cu, que é uma imagem que eu Sim. acho muito, muito maravilhosa, porque é o cu, esse espaço do nosso corpo, essa zona erógena, que é o tempo inteiro questionada pelos setores tradicionais. É como se nós não tivéssemos um cu, e como se esse cu não fizesse parte do nosso corpo. Então, a música lá do cu faz parte dessa linguagem debochada também. Ok, vocês não querem falar sobre sexualidade, vocês acham que os corpos são tradicionais, vocês acham que há uma normatividade na vida, beleza, continue achando isso. Mas nós vamos falar de cu. Inclusive, tem lá a imagem, a representação do Carnaval de Olinda e de Recife, como algo muito, muito interessante no filme. Porque é no Carnaval que as pessoas se vestem de homem, se veste de mulher, mulher se veste de homem. É no Carnaval em que as zonas erógenas estão ali muito bem definidas e muito bem no âmbito público mesmo. Então a gente tem essa imagem, né, do carnaval e do cu. Mas é muito importante também a imagem do censor, porque todas essas imagens de resistência que nós temos do cu, do carnaval, das artes, elas não são novas. Bastaria dizer assim que Cassandra Rios, lá em São Paulo, teve acho que mais de 40 livros censurados pelo regime militar. Bastaria dizer que Caio Fernando de Abreu teve mais de não sei quantos contos é, censurados pelo regime militar. O autor que eu estudei no doutorado, o Herbert Daniel, meu Deus, o Herbert Daniel praticamente não existia no nosso país, porque ele era o tempo inteiro perseguido pelos militares. Então, não é novidade dizer que a arte ela é um discurso de resistência. Mas a imagem do censor e da censura ela é fundamental, porque quando se fala de ditadura, muita gente não sabe o que é. Então, imagina que ditadura é um monte de aqueles carros do exército andando na rua e todo mundo dentro de casa. Não. Uma ditadura não começa nessa forma. Essa é a forma mais do golpe, né? Ali, aquele dia em que há o golpe e os militares estão na rua e tomam poder. Essa é a imagem tradicional, vamos dizer assim. Mas as ressonâncias do golpe militar, elas estão na vida pública, no dia a dia. Vejam, por exemplo, que a peça de teatro ela foi censurada.
Mas vejam também que nós ainda não nos livramos da censura. E aí, quando eu estava pensando na imagem do censor, eu saí colocando aqui uma listinha de peças de artes, de objetos de arte, né, vamos dizer assim, que foram censurados muito recentemente. Então, nós temos a exposição do Queen Museu, lá no Rio de Janeiro, que foi censurada porque era uma exposição que trazia a imagem de meninos gays. Nós tivemos também a exposição Macaquinhos, que foi censurada Macaquinhos. porque era uma exposição que falava sobre o quê? Sobre o cu. Na semana passada, no Distrito Federal, foi aprovado um projeto de lei que impede a apresentação de expressões artísticas e culturais com nudez, ou que atentem a símbolos religiosos, no dia 18 de agosto de 2020. Nós Você tá temos também brincando? Isso eu não várias. sabia. Essa eu não sabia. Viu, Semana gente? passada. Pessoal do Cineatra aí, viu? E nós temos outras formas de censura também. Nós temos o Escola Sem Partido, nós temos Tem. toda essa criminalização do debate de gênero na escola. Então vejam que nós ainda, infelizmente, não nos livramos da censura. A censura está aí todos os O dias tempo todo. conosco. O E tempo na todo. escola, que é o nosso locus de trabalho, a censura impera, porque não se pode falar sobre homossexualidade, não se pode falar sobre educação sexual, e nós tivemos muito recentemente o caso de uma menina de 10 anos que foi violentada desde os 6 anos, se não me falha a memória, e engravidou. E aí o que é que os setores conservadores fazem? É dizer que a menina não pode abortar. Então vejam aí Abortar. a É. censura nos mais diversos níveis da nossa sociedade. Então a imagem do censor lá no filme e da censura de forma geral, ela é muito importante, porque quando eu falo assim, para os meus avós, para os meus tios, meu pai, gente, ditadura, você sabe o que é que ocorreu? As pessoas não sabem o que ocorreu. Então ainda há aquela imagem, que é uma imagem mentirosa, que é necessário dizer aqui, que não havia assalto, que não havia roubo, que as pessoas Uhum. podiam andar na rua e ninguém iria roubar teu celular. Então essa é a imagem que nós temos, de forma geral, no senso comum sobre o regime ditatorial. Mas quando você estuda a ditadura, você sabe que isso é uma imagem bastante mentirosa, né? Bastaria dizer por aí que os mais corruptos da nossa sociedade são os próprios militares, que ainda hoje suas filhas recebem auxílios e dinheiro e não sei o quê, só por Sim, serem filhas muitas coisas. de militares, né? Então, Sim, o discurso militar ele não me convence. E aí o filme ele também tem essa função mesmo, de reelaborar o passado, mas não reelaborar o passado no dia do golpe, porque aí nós temos várias produções que vão fazer essa reelaboração, tanto na esfera do cinematográfico, quanto na esfera do teatral, mas também na esfera do literário. Então há uma série de produções literárias que reelaboram exatamente o dia do golpe, não só no nosso país, mas nós temos aí os casos da Argentina, do Uruguai, do Chile, dos países da América Central, e vários exemplos de literatura e cinema, né, que vão reelaborar o dia do golpe, mas o dia pós-golpe e as ressonâncias na vida mesmo, são poucas as produções, elas precisam ser estudadas. E aí o filme Tatuagem tem essa pegada mesmo, né, de ver como foi a ditadura num dia qualquer, numa cidade que sim, está longe do grande eixo, e como é que essa ditadura e essa censura ela vai censurar, repetindo aí a palavra, as peças teatrais, o cinema, sim. as artes e a vida pública, né? Eu gosto Olha, bastante. você falando sobre a escola, né? Que a escola deveria ser um espaço para a gente poder discutir isso. Você sabe que eu trabalhei no colégio particular e aí eu queria trabalhar a obra da Ligia Bojunga, Sapato de Salto, né? Que Sim. fala justamente a prostituição, né, de uma criança. E aí eu fui proibida de falar isso. Não, você não Uhum, vai trabalhar esse livro. Trabalha outro livro. Então, a escola, né, que deveria ser o espaço para a gente poder discutir essas questões, é a que silencia. E a gente pensa a universidade também, né? A universidade, é claro que, né, há casos e há casos, mas a universidade também ela silencia, ela pode silenciar ali e ter essa parte, de repressão, sabe? E aí, uhum, falando um pouquinho sobre a escola, a gente tem o filho do Clécio, né? E aí me chamou muita atenção
porque ele está ali, né, convivendo com a mãe, com o pai, e ele briga na escola. Sim. E a briga é porque ele vai dizer assim, né, é, que que Deus não existe, que existe são as deusas, né? E aí a discussão em torno disso e depois, né, a provocação. Você não tem o que falar porque você é um filho de viado com uma mãe solteira, E ainda né? ateu. E ateu, sim. E aí você tem, né, uma série de coisas ali para tratar. E a mãe, né, comentando com o pai, falou: olha, você ensinou que isso é normal. Então, mas o que que é o normal? Vem esse questionamento, né? E aí, no final do filme, a gente tem a representação do filho do Clécio. Eu acho que é a primeira imagem que tem quando o professor vai fazer o filme, aparece ele. E aí me veio uma coisa na cabeça. Ele seria ali, digamos, a nossa esperança, porque é uma pessoa que está livre de preconceitos, né? Ele não fica questionando por que o pai não está com a mãe, né? Não está se relacionando sexualmente ou afetivamente, por que que ele está se relacionando com um homem. Ele não faz perguntas, ele simplesmente vive a vida dele ali. Uhum. Então, me parece que ele é a chave do futuro quando aparece ele pela, né, a primeira personagem do filme, quando acaba o É o filme. que, de forma geral, nós chamamos de educação para a diversidade. E aí é muito simples também entender o que é essa educação para a diversidade, porque há setores tradicionais que não conseguem entender o que é que significa, né? Mas educação para a diversidade é basicamente você dizer: olha, se você foi ensinado a ser racista, então nós podemos também te ensinar a ser antirracista. Se você foi ensinado a ser homofóbico, nós também podemos te ensinar a ser anti-homofóbico. Então, se a gente aprende a ser racista, homofóbico, machista, sexista, nós também podemos aprender a não ser nada disso, né? Então, eu sempre venho batendo muito nessa direção. A escola tem uma função fundamental nessa educação para a diversidade, porque se esses temas não são discutidos na escola, onde é que vão ser? Em casa não são Uhum. discutidos, né? E aí Não. bastaria pensar na educação que nós mesmos tivemos, né? Eu não tive uma educação sexual por parte dos meus pais, eram temas que eram debatidos na escola. Então a escola tem essa função importante. E aí quando a gente pensa, por exemplo, nos casos de meninas que são violentadas, a maior parte desses casos a violência parte dos pais, do irmão, de parentes. Então não se Sim, sim. debate questões de gênero na casa. Essas questões devem Não. ser debatidas na escola e cada vez mais, principalmente nesse governo que nós estamos vivendo, é importante que esse discurso ele seja um discurso de resistência mesmo. Venha a escola sem partido, venha qualquer tentativa de silenciamento dos professores, mas nós vamos continuar debatendo as questões de gênero, as questões de raça, as questões de etnia, qualquer questão, porque a escola tem essa função, né? E aí, quando eu penso no filho, eu penso também em um outro personagem que é o contrário do filho, que é eu não lembro o nome agora, porque na verdade eu não sei se ele é apresentado na narrativa, mas é o outro militar que começa com umas atitudes homofóbicas Sim, e sim, que em determinado momento da narrativa eles estão lá no espaço do quartel, mais reservado, que não tem ninguém, tá tudo escuro, e aí ele começa a querer bater no fininho, mas na sim, verdade ele não queria bater, ele queria apalpar, ele queria tocar, ele queria sentir, ele queria se reconhecer, talvez. Então vejam também como insisto nessa imagem semiótica, em como a fada dos militares faz com que você acabe atuando no papel de repressão. Então, ele estava consciente de que ele não queria a repressão, mas ele acaba se utilizando de uma linguagem violenta como forma de pensar mesmo, né, de se sim. reconstruir, embora a violência não seja o modo em que essa reconstrução, esse pensamento de si seja possível, porque violência só vai gerar violência.
é básico, né? Quando a gente estuda isso sim. nos estudos culturais. E o Mas, Fininho, ele não cede, né? Ele não cede. exato. Ele, ele vai ficar com o Clécio, depois ele fica com outro rapaz, que aí vai gerar o ciúme em Clécio, né? Que É, agora eu isso, não lembro o nome dele, não lembro o nome, eu tinha anotado aqui, mas perdeu. Vai gerar os ciúmes. E aí uma coisa que chamou a atenção foi, né, que o próprio Fininho vai dizer assim, ué, mas não tem contrato. Não é você que diz que, né, mas assim, ninguém é de ninguém. E aí o Clécio fica assim, né, com muita raiva, porque ele gosta, né, ele está gostando do Fininho mesmo. E quando ele fica com outra pessoa ali, vai incomodando. E vai incomodando também a Paulette, né? A gente não falou da Paulette, mas a Paulette, ela me parece que ela começa a se irritar, né? E aí ela começa a provocar e começa a ter algumas atitudes ali que descontentam, né? O Clécio vai ficando descontente, como, por exemplo, as drogas, né? Ele vai aham, falar, né, que mesmo sendo aquele espaço, né, liberto, mas também tem as suas regras ali, sim. né, do, do, É, do teatro, só no antes teatro, né? de comentar essa parte do filme, só para finalizar o que ficou um pouquinho anteriormente, quando eu estava falando daquele Sim, personagem, né? sim, É, sim, que ele não eu, cede, ele não que o cede, Fininho né? não cede. Mas ele continua ali tentando apalpar o fininho. E é muito interessante porque toda a linguagem que ele utiliza, tanto a linguagem corporal, é uma linguagem muito violenta. Isso nada mais é do que essas atitudes que são muito masculinas, que tentam reafirmar a masculinidade. É como se a masculinidade tivesse que ser algo violento. E nós ainda não estamos nos estudos culturais, nas universidades, nas escolas, enfim, repensando o que é que a gente tem por masculinidade. Porque quem disse que masculinidade tem que ser algo É, violento? Né? Então, o exatamente. tempo inteiro a gente tem ali uma atitude muito masculina, no sentido de muito violenta, mas que mascara o desejo homossexual que ele sentia pelo Fininho. E, né, como se diz aí pelo Facebook, quando as pessoas são muito violentas com os homossexuais é porque tem um desejo ali por trás, Tá né? Então, reprimido, tá tá reprimido, reprimido. né? Então, o filme também traz essa imagem, né, da violência, não É verdade. como apenas a violência, mas como um desejo que está reprimido. E aí, nessas relações que ocorrem no ambiente da casa, como você mencionou agora há pouco, para mim fica muito a imagem de que as relações pessoais elas são muito difíceis. E não é apenas as relações pessoais entre heterossexuais, mas as relações pessoais entre Sim, qualquer sujeito. qualquer um. Então, se numa relação heterossexual há ciúmes, há incômodos, há DRs, há discussões, numa relação homossexual isso também existe. Numa relação lésbica ocorre da mesma forma. Então, as relações entre pessoas são muito tensas. E ali no espaço da casa, são várias pessoas que estão vivendo ali naquele mesmo espaço. Então, imaginem como tudo isso e como todos os discursos são discursos tensos, né, a respeito do corpo, a respeito das liberdades, dos desejos e do querer fazer, né? Então eu vejo mais nesse sentido, assim, como uma tensão de Sim, discurso de sujeitos que são que são, melhor dizendo, sujeitos que estão o tempo inteiro tensionados por vários discursos e por sim. várias formas de ser e existir. Você Eu sabe não que sei se aí tem o professor, eu acho que tem uma parte lá que ele vai até falar, casamento, né, é uma coisa criada pelo capitalismo, é, né? E aí logo depois vem, né, essas cenas que daí vai falar assim, mas ninguém é de ninguém, você falou isso e agora eu não tenho contrato com você, né? O Fininho vai dizer pro Clécio. E aí que uma coisa vai encaixando a outra, né? mas é sempre aquela história. Sim, É um casal homossexual de gays que tenta reproduzir uma vida hétera. Então isso lá no final não vai dar muito certo, porque as tensões sim. existem, as discussões existem, tudo isso. É o Deleuze, que foi um dos autores que eu estudei na tese, ele diz assim, que a homossexualidade é a verdade do amor. E eu sempre fico pensando, né? Será que é a homossexualidade mesmo ou não é a lesbianidade? Porque para mim me parece que
as questões amorosas, né, nessas relações de homens gays, elas são muito mais tensas do que nas relações lésbicas. Isso também, de certa forma, fica ali nas entrelinhas da narrativa. Sim, Mas o que eu ia comentar com você também é a respeito da intertextualidade entre a narrativa cinematográfica e o conto Sargento Garcia, do Caio Fernando de Abreu, hum, né? E eu não sei se você se recorda do enredo, mas o enredo do conto do Caio é basicamente um militar que está dentro de um carro e ele encontra um menino, um popular, um cidadão qualquer na rua, e esse menino adentra no carro do militar e ele está vestido de militar e eles se tocam, né? E há ali uma relação sexual oral, vamos dizer assim. E aí o filme também tem esse intertexto, porque lá no Caio o conto também está ambientado durante a ditadura, assim como no filme. Então é importante, quando nós realizamos esse tipo de análise cinematográfica, entender que esses diálogos entre o literário e outras artes, pode ser uma pintura, o teatro, o cinema, eles não são diálogos que estão ali de forma separada, né? São diálogos que conectam as artes. As artes, elas não são produzidas de forma dissipada, elas estão o tempo inteiro em contato. Então, essa intertextualidade do filme com o conto também é fundamental para que nós pudéssemos entender um pouco do contexto da ditadura, como eu disse, não apenas a partir da vivência de cidadãos ditos comuns, mas pensar nos efeitos da ditadura e desse recorte da sexualidade nos militares, que sim, isso é completamente silenciado. Eu não conheço, por exemplo, pesquisas que falem ou que retratem questões de sexualidade na comunidade dos militares, por exemplo. Por que que esse assunto não é tratado, debatido, né? né? Não é Olha, você, debatido. falando sobre a intertextualidade, eu lembrei muito do Teatro de Brecht. O Antônio está perguntando qual é o nome do conto, Sargento Garcia. Gente Garcia. E aí, nas peças, né, apresentadas ali por Chão de Estrelas, eu falei, nossa, isso é teatro anti-ilusionista, é o teatro brechtiano, né? É um pouco também de Hermílio Borba Filho, que era de Recife, né, que eu Uhum, estou estudando, inclusive, que é esse contato com o público. Então, eu tenho um contato com o público, eu vou me utilizar de elementos não reais, né, brincadeiras, né, então tem muito deboche, brincadeiras, mas e aquele público ele vai saber que eu estou falando. Eu não preciso mascarar, eu não preciso usar ilusão para isso. Eu vou para a verdade mesmo. Estou usando aqui um vibrador, né, para simbolizar o pênis, por exemplo, né? E eu sei que isso é um vibrador. E aí vai trabalhar, né, o teatro brechtiano vai trabalhar com esse anti-ilusionismo justamente para fazer com que as pessoas se conscientizem de que aquilo é uma brincadeira, mas está falando, está debochando, está criticando, e o tempo todo lá na peça, né, quando eles estão apresentando, aparece isso. Eu falei, nossa, é Brecht, isso que eles estão fazendo é Brecht misturado com Emílio Barba Filho, porque trabalha com a máscara, né, muitas máscaras, E ao enfim, eu mesmo achei tempo é bem teatro interessante. popular. Teatro popular, sim. Já que você tocou nesse tema do teatro popular, também o filme é importante para que a gente possa entender e debater o que nós entendemos de forma geral, no senso comum. O que é que a sociedade entende por arte? Porque nós estamos retornando a uma ideia de arte que vem lá do romantismo, que é aquela ideia de arte como contemplação do mundo, como se a arte fosse objetos em que fosse possível contemplar a beleza de um mundo utópico, né? Então, é importante também que se entenda que essa linguagem erótica, que essa linguagem pornográfica, que esses objetos debochados, eles servem como mecanismos de elaboração de uma arte que não é uma arte romântica, mas é uma Não, arte que incomoda. Então é sim. importante também que as pessoas entendam que a arte não é só um quadro terrível, cheio de coração do Romero Brito. Por mais que nós não gostemos, aquilo também é arte. Mas é importante que as pessoas entendam que a performance Macaquinhos, lá em que os
Os sim. personagens colocavam o dedo no cu do outro, também é arte, É né? arte, é. É como Assim, no teve uma caso. outra performance também, agora eu não lembro o nome da performance, que era um homem nu. E aí estava, acho que foi no Teatro de São Paulo, se eu não me engano. E aí uma criança assistir. E aí eu sei que nossa, deu maior polêmica, porque o homem Ah, estava nu, sabe? E é aquilo que você tinha colocado também, né? Que falar de nudez, né? Falar dos genitais, é tudo assim, é o proibido. Aí o Foucault trabalha com isso, na história da sexualidade, ele vai trabalhar bem, né? Quem não conhece, depois pode procurar, acho que está disponível, se eu não me engano, para vocês saberem um pouco mais sobre a história da sexualidade, de onde vêm esses proibidos, sabe? e aí é quando você começa a entender que a questão não é o corpo, a questão não são as genitálias, a questão não é a erotização, mas a questão toda é o que a sociedade pensa a respeito do corpo e o que a sociedade pensa a respeito das genitálias. Então, quando você vê um pênis ou uma vagina e você vai com o olhar erótico, esse olhar não é o olhar natural, mas é um olhar sexualizado. Então, é basicamente esse Sexo- olhar sexualizado que a sociedade tradicional tem quando vê uma performance como Macaquinhos ou quando vê um teatro popular como esse que aparece no filme, em que as pessoas estão cantando, cantando e dançando uma música com cu, que é uma ode ao cu, né? É uma celebração da existência do cu. Então, veja que, mais uma vez eu repito, né? O problema não é o corpo, não são as genitárias, não é a erotização, mas sim como as pessoas enxergam o corpo, como as pessoas enxergam as genitárias. Então, no filme, a imagem do cu também ela é muito importante, porque as pessoas não têm o mesmo tabu quando se fala de cu e quando se fala, por exemplo, de um sexo que envolve uma vagina e um pênis. Esse sexo, vagina e pênis, ele é Sim, socialmente aceito. Mas o cu não. O cu ele tem esse tabu porque é justamente essa representação de um sexo entre dois homens que nessa sociedade tradicional, para esse discurso tradicional, não pode ocorrer, porque o sexo, mais uma vez, né, nesse discurso tradicional, ele serve para a reprodução. Então, o sexo homossexual, lésbico, enfim, ele não serve para a reprodução, ele serve apenas e unicamente para o prazer. E é o prazer que não se pode ter nessa sociedade sim. tradicional, durante a ditadura, durante governos autoritários, né? Então, veja aí como que essa questão mesmo, né, do corpo, ela é Sim. questionada. E aí eu Bom, gosto muito. antes de você continuar, porque a gente está quase para os minutos finais aqui. Ah, já! Pois é, passa muito rápido. Do nome do filme, tatuagem. Por que tatuagem? Você E viu que aí a lá no gente entra final, na representação também do cu, né, ali. você viu que lá no final ele faz uma tatuagem que é um coração com um C. E o C é o nome, né, do personagem, é o Clécio, mas também é o C de cu. E aí a gente volta mais uma vez ao cu, porque se vocês se recordarem, o filme ele termina com a música do cu, e aí a personagem pergunta: mas o que é democracia? Democracia é um cu. E por que que é um cu? Porque é justamente a parte do corpo e das relações sexuais que não são aceitas na sociedade. Então não haverá, em hipótese alguma, democracia enquanto o cu não for aceito socialmente, né? Então, essa imagem do cu mesmo e de tudo que envolve o cu, ela é fundamental para o Estado democrático de direito. Não sei se eu Sim, te respondi, não sei quanto tempo sim, nós temos sim. ainda. A gente tem 5 minutos. Mas aí, caminhando só para o final, né, falar né, o que que acontece no final, o Fininho, ele vai participar da peça que foi censurada, né, ele é um dos integrantes ali, atores, e aí chega o carro, né, com todos os militares para poder prender todo mundo. E aí, logo depois, aparece o Fininho com a mala ali no quartel. E aí ele vai para São Paulo. A gente sabe que ele vai para São Paulo porque recebe uma carta, né? E nessa carta ele vai dizer que ele não arrumou emprego. E um dos motivos, aí o filho do Clécio vai dizer que um dos motivos, que está lá o Clécio, a mãe do menino e o filho atrás, o carro.
Aí ele falou assim, recebeu uma carta, o Fininho mandou uma carta para a mãe, e aí ele falou que ele não conseguiu arrumar emprego por conta da tatuagem. E aí o Clécio fica nervoso por conta disso, né? É, mas eu penso que não é a tatuagem, mas é o fato dele ter sido visto enquanto militar andando com os comunistas, ateus e viados no Carnaval de Recife. Então Sim, veja sim, que o desemprego não é porque ele quis sair do quartel, mas é porque os militares o expulsaram, porque jamais sim. seria permitido que um militar estivesse ali no Carnaval de Olinda e Recife com comunistas, viados e ateus. E Eu eu vejo mais nessa pensei, né, perspectiva. dessa questão da tatuagem, né, você falando dessa representação, né, o Clécio e o Cu, eu pensei assim, será que é pelo fato, né, dessa representação, né, de estar ou até ser homossexual, né, está sofrendo preconceito também na cidade de São Paulo. Eu pensei nisso, né? Por isso que ele falou, quis mascarar, e falou, é por conta da tatuagem. Porque a Eu acho que a tatuagem tatuagem. representa, né, muito para ele. Ele faz essa tatuagem e aí para dizer, olha, eu sou homossexual. Isso. Mas eu acho que a tatuagem fica aí como essa desculpa. Porque talvez ele não quis Sim, dizer que ele tinha saído do exército. sim, Porque se ele dissesse, talvez o sim. exército voltasse, censurasse, enfim. É, Tem essas questões exato, políticas em torno da decisão dele. exato. E o filme termina, né, com o filme produzido pelo professor, em que os protagonistas ali, né, os atores são o filho do Clécio, o próprio Fininho, e aí aparece também a música Bandeira Branca, que é uma marchinha, Uhum. né? A marcha Isso. de carnaval, e todo tempo, né? Quando você falou também da questão do carnaval, o Bakhtin ele vai tocar nesse assunto também, que é a carnavalização, que é o tudo pode, né? O rei vai poder dançar pelado, por exemplo, né? Ele vai até traz alguns exemplos assim, que é o deboche também, né? O deboche que Xando Estrelas está todo o tempo querendo colocar, debochar dessa sociedade ditatorial, que mesmo ali, digamos, tem muitas falhas, né? Tem muita coisa errada, que eles mascaram dizendo que são exemplos. É, eu acho que é o exemplo do que não fazer, né? E aí, eu acho que nós já estamos chegando ao momento final, mas eu queria Isso. só relembrar que esse filme é uma produção nacional, é uma produção que recebeu fundos de empresas estatais, como a Petrobras, e, de forma geral, é o nosso cinema mesmo, né? O que nós produzimos enquanto arte. E é justamente esse cinema nacional, essa produção nacional, essa produção que recebe dinheiro do Estado e dessas organizações, né? Que tem sido altamente questionada pelo governo Bolsonaro. Então, quando o Tiago, lá na live dele, dizia que a suspensão lá dos editais da Ancine acabam causando o silenciamento de si, da construção de si, Tiago está muito certo. E no nosso caso do filme Tatuagem, quando o governo diz que não vai mais financiar esse tipo de filme, repito mais uma vez, é uma tentativa de revisionismo da história, mas é também uma tentativa de silenciamento de quem nós somos, é uma tentativa de silenciar a história oficial e de silenciar a possibilidade de uma contranarrativa a respeito do que dizem os militares sobre a ditadura. Então, eu acho que é um discurso de resistência também que nós, dos estudos culturais, das artes, da literatura, do cinema, temos que ter. Né? Entender que a nossa produção cultural ela tem que ser respeitada, que a nossa produção cultural não pode ser submissa a nenhum governo e que a produção cultural do nosso país não é submissa nem ao governo Temer, nem ao governo Bolsonaro e nem a qualquer outro governo que venha a vir, porque a produção cultural ela é nossa e ela tem que ser respeitada. Exatamente. Bom, gente, vamos encerrando por aqui, tá? Foi uma discussão maravilhosa. Se a gente tivesse mais tempo, mais pé de bis, né? Gostaria de agradecer os seguidores. A Bruna está dizendo aqui, igual os dois. A gente ama você também, viu, Bruna? E todos os que entraram. Gostaria de agradecer demais o professor Veranildo, porque, né, faz tempo que eu queria que ele viesse comentar aqui com a gente, né? Fazer esse bate-papo. Então, agradeço, né, a sua disponibilidade em estar participando aqui.
a nossa última live, né, do tema LGBTQIA+, resistências e vivências. Não, eu que agradeço a oportunidade e o espaço. E fico aí à disposição para outras parcerias. Ah, com certeza. Pessoal, esse vídeo vai estar disponível no YouTube, se vocês quiserem assistir. E não saiam daqui, tá? Daqui 3 minutinhos eu volto, porque eu tenho um recado, juntamente com o professor Antônio, que vai ter uma live que ele está produzindo e vai ser na segunda-feira. Então, vocês aguardam ali 2 minutinhos. É só baixar esse vídeo no GTV, eu já vou abrir o outro ao vivo, tá bom? Beijão. Tchau, tchau, Obrigada, pessoal. Veras. Tchau.